Visão sistêmica nas empresas. É possível? É aplicável? Como é que se faz? Faz alguma diferença quando eu abro meu negócio e sigo os princípios sistêmicos? Existem já experiências no mundo de aplicação desse trabalho em organizações públicas, privadas. É possível que o dono de um negócio leve para dentro do negócio as questões em aberto da própria história da vida dele? É possível transferir para dentro do nosso trabalho, para as relações de trabalho, experiências que nós tivemos na nossa família, dificuldades com irmãos, faltas, pessoas excluídas do nosso sistema? Talvez você traga uma pergunta como essa, talvez você já tenha se feito essa pergunta, talvez você viva esse tipo de situação dentro do seu trabalho. É possível trabalhar numa empresa e não sentir-se parte dela, como se faltasse sempre alguma coisa, como se a alma não estivesse ali. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa live é uma live de perguntas e respostas também sobre pensamento sistêmico nas organizações. Então, se você tiver perguntas, vamos começar a responder. Uma pergunta bem comum, uma história muito... Antes da pergunta comum, deixa eu contar uma história para vocês, privilegiar vocês que estão chegando no horário, né? Olha que situação mais inusitada. Uma pessoa muito bem-sucedida, um empresário muito bem-sucedido, né? Ele recebe a visita de um consultor sistêmico. E esse consultor sistêmico já é muito experiente, tem um olho que pega tudo muito rápido, né? Então o consultor contou, né, que ele chegou na sala do dono da empresa, uma empresa grande com muitos funcionários, olhou na sala dele assim e não acreditou no que ele estava vendo. Era uma sala pequena, com mais ou menos, ele disse que era entre 10 e 12 pessoas trabalhando junto com ele, então tinha a mesa dele, mais 10, 12 pessoas trabalhando e que não fazia o menor sentido. Simplesmente aquilo não fazia sentido naquele lugar, naquele tamanho de empresa, não. Aí ele disse que ele ficou olhando aquilo e aquilo assim tomou a atenção dele. De repente ele perguntou pro empresário, né, durante o trabalho, num momento privado, perguntou assim: me fala a história dos teus irmãos. Aí ele riu e tal e disse: eu tenho um monte de irmão perdido por aí, nem sei quantos eu tenho, meu pai teve um monte de filhos. E então ele disse assim: então é melhor você começar a procurar os teus irmãos e assim você vai poder esvaziar aquela tua sala. Que você tá lá naquela sala com aquele monte de pessoas que não faz o menor sentido. Aí ele disse que, antes disso, ele tinha perguntado para a gestora o que aquele monte de gente fazia naquela sala. E ninguém sabia muito bem responder, não, tal pessoa faz isso, a outra faz aquilo, né? E aí ele teve certeza, nem a função não era muito clara, né? E ele disse: então você pode se despedir dessas pessoas, agradecer, ver quem realmente faz um bom trabalho, quem você realmente precisa, fica com a tua sala para ti, porque eles não são os teus irmãos. E ele diz que meses depois a mudança foi impressionante. Realmente o empresário se deu conta que aquilo que ele fazia de uma forma totalmente inconsciente, sim, era buscar preencher aquele vazio que os irmãos, aquela falta que os irmãos faziam para ele, preencher aqueles espaços. Então essas coisas acontecem, tá, gente? Acontecem e é sempre muito impressionante. Aquelas pessoas, por exemplo, que precisam muito trabalhar com alguém, né? Eu posso compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Para mim, sempre foi bem difícil trabalhar sozinha, né? Fazer essas lives como eu tô fazendo agora com vocês, já tô me acostumando, mas sempre era muito mais confortável fazer com alguém, trabalhar, sempre trabalhei em dupla, sempre. E num determinado trabalho,
pareceu, assim, é bem possível que eu possa ter tido um gêmeo, né? A gente chama de gêmeo sobrevivente. Na família do meu pai tem histórico de gêmeos, né? E quando, por exemplo, nós somos um gêmeo sobrevivente e o outro bebezinho, às vezes é bem no início da gestação, e o outro bebezinho acaba não ficando, ele acaba sendo absorvido ali no corpo da mãe, né? De qualquer forma, aquele que sobrevive, ele vive uma conexão tão grande com esse irmão que ele passa a vida procurando alguma coisa. Então, ele sempre tem uma sensação de uma incompletude. E tem outras características também, né? Mas é principalmente uma sensação de incompletude. Se sente muito seguro trabalhando com alguém do lado. Costuma ter coisas repetidas, né? Então, às vezes, tipo... compra 2 coisas iguais, vai comprar um caderno, compra 2, amou uma caneta, compra 2, amou uma roupa, compra 2. Essas características vão assim demonstrando que talvez, tá? Não é é um trabalho bem recente. Tem uma pesquisa, eu acho que é de um psicólogo, que fala que talvez até 30% de nós, das pessoas, poderiam ser gêmeos sobreviventes, mas ainda é um trabalho bem novo, então não dá para afirmar para vocês. Então, coisas que acontecem no nosso trabalho, na nossa empresa, muitas vezes são totalmente, absolutamente conectadas com as histórias da nossa família. Principalmente aquelas histórias que ficaram veladas, aquelas pessoas que ficaram esquecidas, aquelas pessoas que foram segredadas, por exemplo. Então, é como se no sistema aquela informação ela vai gerando uma determinada pressão para ser vista, para que aquela pessoa seja incluída, para que essa falta seja completada. Não sei se alguém aqui já viveu uma experiência assim. O Hellinger fala que a relação entre os gêmeos é a relação mais profunda que existe, né? Porque eles têm um tipo de ligação que dura para sempre. Se você, por exemplo, aqui tem uma pessoa que disse, ó, eu tenho isso de comprar 2. Por exemplo, se você casa com uma pessoa que tem um gêmeo, você precisa saber que o irmão ou a irmã, né, dessa pessoa vai ser sempre muito importante, principalmente os gêmeos univitelinos. E às vezes, se o cônjuge não compreende isso, ele pode até entrar em competição. Eu conheci, por exemplo, 2 irmãs gêmeas, que uma foi contratada por uma empresa e precisou fazer a parte do trainee dela, do estágio da empresa nos Estados Unidos, e a outra irmã precisou ir junto, nesse nível. O nível de conexão e necessidade que elas têm. Vamos ver se vocês têm perguntas. Também podem ser inclusão, exatamente. Também podem ser perguntas sobre o trabalho, dificuldades que vocês têm no trabalho de vocês, para que a gente possa verificar se tem possibilidade de serem questões sistêmicas. Vamos lá. Estou disponível. Se você viesse na minha mentoria, o que você gostaria de perguntar para mim? Aproveita, pergunta agora. O Bruno me fez uma pergunta, Bruno, sobre a raiva, depois eu vou responder, tá? É porque eu até gostei da tua pergunta. O Bert fala que existem 6 ou 7 tipos de raiva. Então eu vou fazer uma sequência de stories que eu acho que é bem legal para todo mundo conhecer. Muitas vezes a gente acha que a raiva é uma coisa ruim, mas não necessariamente, uma força super importante. A questão é o momento em que ela é ativada em mim e para quê. Então eu vou falar sobre isso, tá? Uma pergunta aqui. Dificuldade de manter os funcionários por muito tempo. A Cíntia pergunta, né? Cíntia. Então, você precisa verificar, Cíntia, por exemplo, qual o motivo que eles não ficam no teu negócio, né? Qual o motivo que eles não ficam na empresa? Eles vão embora porque alguém oferece um pouquinho a mais, um pagamento um pouquinho maior? Às vezes isso acontece porque se você não cria um sistema com uma motivação
com uma conexão entre as pessoas, onde cada um consiga compreender que ali ele é uma peça fundamental, que ele faz diferença naquele grupo e que ele faz parte de a gente chama de um paraquê, de um movimento que está indo para algum lugar, que vai fazer um tipo de entrega, que está vendo o cliente, as pessoas começam a se desconectar. Poderia ser algo assim: como é que você comunica o que você faz? Como é que a tua equipe sabe qual é a entrega? Se eu ligar agora para a tua empresa e perguntar o que vocês fazem, qual é a missão da empresa de vocês, todos os colaboradores saberão falar? O que vocês mudam no mundo? Qual a diferença que vocês fazem no mundo? Se você fechar suas portas hoje, o que o mundo perde? Então, quando você começa a trabalhar com um para quê, com uma motivação e comunica isso para as pessoas, elas se ligam, elas se sentem vistas, validadas, importantes, porque o ser humano sempre tem uma busca por um sentido. Hoje eu compartilhei ontem, né, compartilhei nos meus stories um livro sobre a história a biografia do Viktor Frankl. Ele foi um prisioneiro, né, dos campos de concentração e sobreviveu. E depois, a partir da sobrevivência dele, ele desenvolveu todo um trabalho. Ele já era médico, já tinha, acho que já estava, não me lembro se ele já tinha começado a estudar psiquiatria, mas ele era dedicado a estudar a alma, o inconsciente. E ele diz que quando ele foi para o campo de concentração, ele tinha no casaco um manuscrito de um trabalho que ele estava desenvolvendo, uma teoria sobre essa coisa do sentido da vida. Esse manuscrito foi tomado dele. Quando ele ganhou a roupa, né, quando ele foi para o campo de concentração, eles tomaram o casaco com as anotações dele e veio na roupa do prisioneiro anterior que tinha ido para a câmara de gás, veio uma roupa com o Pai Nosso escrito, sabe? Foi num papelzinho, ele recebeu aquilo. E ele disse que aquilo, que ele olhou e disse: bom, isso não pode ser coincidência, eu recebi isso. E então ele vai decidindo que ele vai sobreviver àquela situação terrível que ele vivia, né? E ele faz todo um trabalho que hoje é chamado de logoterapia. Logoterapia? Acho que é isso, E eu tô no meio ainda da história. Ele desenvolveu todo um trabalho falando que o ser humano ele precisa de um sentido. E o sentido da vida pode ser encontrado através de um trabalho onde eu me sinto conectado e fazendo algo pelo mundo e pelas pessoas. E aqui quem me segue, quem tá vendo minhas lives vai dizer: nossa, mas isso é tão conectado com a história que a gente fala também nas constelações, né? Esse sim à vida, esse servir à vida. Ele fala que são 3 movimentos que nos ajudam a encontrar o sentido: através de um trabalho, né, de uma tarefa, através de uma pessoa ou de cuidar das pessoas, de amar alguém. Então ele dá o exemplo, por exemplo, das mães que se dedicam a cuidar dos filhos e cuidar de pessoas, né? E o terceiro é o próprio sentido de dar dignidade ao nosso sofrimento, às nossas dores, aquilo que é difícil. E o sentido para aquela pessoa que tem essa história tão difícil pode ser essa superação e seguir em frente e conseguir olhar e dizer: nossa, eu poderia ter desistido, mas eu continuei, eu poderia ter parado aqui, mas eu segui em frente. Então todos os seres humanos, eles querem um sentido. E se você consegue, dentro da tua empresa, conectar as pessoas com isso, a chance de os talentos quererem dedicar-se a esse trabalho e verem esse sentido é muito maior. Muitas empresas, às vezes, e isso não é uma coisa gigante, sabe? Se você tem uma empresa de alimentação, você alimenta as pessoas. Se você tem, no caso, meu marido, ele é dentista, ele tem uma clínica, né? Quando a gente pergunta para ele qual a missão, qual o teu para quê, ele fala: eu quero fazer as pessoas mais felizes. Não se trata assim: eu não faço uma restauração, eu não faço uma cirurgia, eu faço as pessoas serem felizes. E aquela equipe se sente assim: eu faço diferença na vida de alguém. E isso começa a fazer parte da cultura da empresa. Então, essa é uma coisa muito importante para todos, né? Para quem é líder, por exemplo, conseguir criar esse tipo de ambiente, isso faz toda a diferença. Isso aumenta a motivação, aumenta o engajamento, aumenta
A empresa se torna mais competitiva, inclusive. Eu tenho uma força extra, eu encontro dentro de mim uma força extra. Poderia ser também, por exemplo, algumas histórias de exclusão, se você em algum momento possa ter desligado pessoas de uma forma, a gente fala, desrespeitosa, mesmo que você tenha pago, por exemplo, aquilo que era devido, mas sem respeitar as contribuições. Então, você pode passar para essa alma do sistema, para essa alma da empresa, uma sensação, um sentimento que essa empresa não é segura. Se você não deixa os lugares bem claros, o que cada um precisa fazer, qual a entrega de cada um, ou se você começa a tratar as pessoas de forma diferente, o que pode acontecer? Podem começar a acontecer brigas, conflitos, disputas, porque as pessoas não têm segurança do lugar delas. Então, quase como se você, sem perceber, pudesse estar incentivando uma competição entre eles. Também acontece. A falta de clareza sobre o lugar pode gerar competição entre eles para garantir quem é que fica e quem é que não fica. Deixa eu ver aqui. O Christian fala, quando os pais impõem a vontade deles para o filho tocar a empresa e virar sócio e agora ter que assumir parte das dívidas. Aqui uma coisa bem importante, aquele que funda um negócio, ele precisa saber que aquele negócio é a responsabilidade dele. Então não é porque eu tenho um filho que eu vou obrigá-lo, né? Eu não tenho esse direito de obrigar o meu filho a assumir algo que eu criei. Isso é muito pesado para um filho. Aqui, com certeza, Christian, eu não sei se é você, né? Nessa imposição dos pais, né? Nessa colocação dos pais de terem impondo a esse filho que ele assumisse de alguma forma esse filho, essa filha, poderia dizer, eu sinto muito, não é desrespeito, mas eu não consigo, eu não dou conta, é muito pesado para mim, né? Muitas vezes, nós de fora, não sei se você está fora ou dentro dessa relação, se você é um consultor, por exemplo, mas de fora a gente olha assim, os pais obrigaram, mas às vezes os filhos se colocam também nesse movimento de sacrifício, não conseguem dizer com clareza, eu não quero, eu não dou conta, ou eu quero uma outra coisa para minha vida. Ou às vezes os filhos querem os benefícios, mas não querem as responsabilidades. Eles querem receber o dinheiro que vem da empresa da família, mas eles não querem contribuir. Então a gente tem que olhar com bastante cuidado, tá, Christian? A Cíntia complementa a pergunta anterior, né, que ela diz que os funcionários não ficam muito. Sempre entram em conflito, começam a não querer mais respeitar a gente. Eu travei, me avisem se eu... Aqui me avisou que travou. Nessa descrição, Cíntia, que você está falando fofocas e saem, quem fica chateado, eu percebo assim na própria forma como você está descrevendo, você está quase descrevendo uma relação de amizade, assim, sabe? Eu não consigo sentir uma relação profissional, sabe? Não tem a ver com ficar chateado ou não, né? Uma empresa é uma comunidade de objetivos e ali as pessoas se reúnem por um objetivo e elas têm uma entrega. O pertencimento delas é condicionado. Deixa eu só ver aqui se vocês me avisaram. Gente, travou ou vocês estão me ouvindo? Voltou? Tá. O pertencimento numa empresa é condicionado pela minha entrega, né? Não é uma família que eu faço o que eu quero e eu vou permanecer ali? Não, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho que cumprir. Verifica, Cíntia, se você está deixando claro isso, ou se você também como líder não está se envolvendo nesse mesmo nível que eles, então eles já não conseguem ver você como alguém que está num nível de liderança acima, que tem responsabilidade, que precisa fazer a coisa acontecer, tá? Desenvolver a tua liderança, desenvolver a tua postura. Não permitir esse tipo de prática. Talvez você esteja permitindo aqui muitas... tratando como se fosse uma relação afetiva ou de amizade. Talvez falte alguém no teu sistema familiar e aí você não consegue se posicionar, porque é como se fossem teus irmãos ou a tua família. Verifica o que é que tá pegando aí para ti, tá? Mas tem alguma coisa.
Às vezes você quer ser amada, quer ser validada, não suporta que alguém fique assim de cara mais feia com você, né? Mas o colaborador, ele não tem que gostar de mim, não tem que me amar, ele tem que realizar a tarefa. Que bom se ele me respeita, que bom se ele gosta de mim, é melhor para ele, né? Mas você querer agradar é uma receita perigosa. No trabalho, sinto que não pertenço, mas aquele ambiente é pesado para mim. Você diz, sinto que não pertenço mais, né? Então, parece que um dia você se sentiu pertencente. E aí é possível que tenha a ver com esse trabalho. Agora, se todas as vezes, todas as experiências de trabalho, você não se sente pertencente, é possível que isso tenha a ver com o teu lugar no teu sistema familiar. Quando a gente não se sente pertencente ou quando nós nos sentimos, por exemplo, meio esquecidos no nosso sistema, na nossa família, a gente vai para o trabalho e também parece que não se sente parte, mas a gente carrega essa dinâmica para dentro da empresa. Aqui, pelo que você está descrevendo, parece que esgotou aquilo que você tinha para entregar a essa organização. Aí você precisa verificar do que se trata realmente. Tem um cargo na minha empresa que nunca para ninguém. Eu acabo desligando o colaborador. Verifica, Anne, acho que é Anne, né? Anne, vou te chamar de Anne. Verifica, Anne, quando isso começou, né? Via de regra, esse tipo de dinâmica que você está descrevendo acontece quando uma pessoa que foi desligada, a pessoa que ocupou esse cargo foi desligada, por exemplo, de uma forma desrespeitosa, ou talvez ela foi se sentindo injustiçada, ou faltou um reconhecimento a alguém que ocupou esse cargo e fez algo especial, uma contribuição especial, alguma coisa nesse sentido. Pesquisa a história, né? Como a empresa é sua, você vai lembrar quando é que começou, desde quando que isso começou e quem foram as pessoas que ocuparam esse cargo. Às vezes, por exemplo, foi prometido para uma determinada pessoa de uma função, né, de um nível abaixo, por exemplo, e vocês não cumpriram a promessa. Todas essas coisas marcam a função, é como se a cadeira ficasse, a gente chama cadeira quente, né? A cadeira fica impregnada com aquele campo de informações. Talvez seja algo assim. Eu sinto que tomei pai e mãe, porém ainda sinto meu próprio negócio empacado, andando muito devagar, a Laís. Laís, assim, tomar os pais é um dos movimentos, né? Mas não é uma coisa mágica que vai fazer o teu negócio deslanchar. Você precisa verificar também como é que está a tua entrega para o teu cliente. Você está tendo entregas surpreendentes? Você está realmente transformando a vida do teu cliente? Todo o teu pós-venda, o teu pré-venda, o teu pós-venda, como que está acontecendo? Onde você está focando? Você olha primeiro o cliente, primeiro o dinheiro? Você está mais preocupada com o caixa? Ou você está mais focada em realmente deixar o teu cliente maravilhado com a tua experiência, fazer que ele volte, que ele compre novamente? Porque não é... tomar os nossos pais, a gente precisa todos os dias praticar, né? Não é uma coisa que a gente faz uma vez só. E isso nos dá força para lidarmos com as dificuldades da vida, mas não significa que o teu negócio agora vai se transformar sozinho. Significa que você tem a força para servir, para tomar mais risco, ter mais coragem, você está conectada com aquilo que te dá força. Agora você precisa estar ali presente no teu negócio e ver o que ele precisa de você, da tua liderança, tá? No teu caso, eu não sei o tamanho da tua empresa, mas a mentoria poderia ser muito legal para você, sabe, Laís? Olhar assim também para a gestão, olhar para as finanças, fazer bem as contas. A Anice fala, mudou a gestão da empresa que presta o serviço e na conversa que tive com ela ficou muito nítido que ela não paga de bom grado. Qual minha postura ao receber? A pessoa que vai pagar você não paga com... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Mudou a gestão e na conversa
ficou nítido que ela não paga de bom grado. Bom, você recebe de bom grado, né? Você oferece o teu serviço, aquilo que você está fazendo, o teu melhor, né? O teu melhor. Você recebe o pagamento de bom grado. Olha para esse pagamento e diz, essa é a remuneração que eu estou recebendo, essa é a contrapartida, né? A compensação do meu trabalho, das minhas horas, do meu esforço, e eu sou grata. Você respeita ainda mais e deixa isso com a pessoa. Talvez tenha a ver com com esse apego, né? A dificuldade, o medo do risco. Então, toda vez que a pessoa paga alguém, é como se ela estivesse perdendo dinheiro. Talvez para essa pessoa seja difícil compreender a lei do equilíbrio ainda, sabe? A Camila diz, encerrei meu trabalho e abri uma empresa, mas estou estagnada. Não sei nem se quero continuar no mesmo ramo que investi 10 anos nesta área de engenharia com vendas técnicas de produto industrial. Não sei há quanto tempo, Camila, que você tem a tua empresa, né? Mas você fala assim, encerrei o meu trabalho e abri uma empresa. E isso é uma coisa muito comum. Às vezes nós somos um excelente profissional, muito bom, por exemplo, um ótimo vendedor, um ótimo profissional. E aí a gente pensa assim, nossa, eu vou abrir o meu próprio negócio. Porém, a gente desconhece, nós não lembramos que para abrir o nosso negócio precisa de muitas outras habilidades que nós precisamos desenvolver, coisas que a gente lá naquele trabalho não vê tanto, né? Então eu preciso compreender de vendas, eu preciso compreender de finanças, eu preciso compreender de pessoas, eu preciso compreender de produto, e aí eu fico tão sobrecarregado, é tão desafiador que às vezes eu não consigo tomar o fôlego, né? Então verifica se você... Aí você vai ter que verificar o teu caixa, se você consegue segurar essa empresa para dar a volta, quanto tempo de vida que ela tem, o que você precisaria aprender, né, para fazer com que ela deslanchasse. Mas o que você diz aqui é bem comum. Às vezes nós não percebemos que as habilidades necessárias para abrir um negócio é muito diferente da habilidade para ser um bom profissional em uma determinada área. A Karina fala, quero muito ter um espaço, um escritório. Estou há 2 anos em home office, mudei de cidade faz 5 meses, toda vez que olho algo eu paro. Sinto que não ficarei aqui na cidade muito tempo, mas isso tem me limitado. Bom, aqui não tem uma pergunta, né? Talvez você precise ter mais clareza do que você quer, Karina, porque enquanto você não tem clareza, você fica dando voltas, andando em círculo. Amo o que faço e escolhi, mas sinto que algo me prende, não consigo focar e ter consistência, a Janaína fala. Talvez, Janaína, isso que às vezes eu falo, né, aqui nas lives, o coração está ocupado com alguma coisa, com alguma questão do teu sistema, e às vezes é algo que não é tão consciente, sabe? Aí você precisaria, eu te convido até a assistir umas lives, olhar aqui no meu perfil, o que poderia ser, porque com essa informação eu não consigo te responder muita coisa, né? Às vezes nosso coração está preocupado com o nosso lugar, às vezes nós não conseguimos tomar o nosso sucesso por medo de perder o pertencimento, se eu cresço muito eu me sinto muito culpado, se as pessoas da minha família não têm os mesmos resultados. Às vezes os meus pais estão doentes, então eu entro num processo de sabotagem para voltar para casa. Às vezes eu acabei assim saindo do meu lugar, sendo um filho que deu muito trabalho, e aí então agora eu me vingo em mim mesmo, digamos assim, né? Eu faço algo ruim contra mim como uma forma de compensar isso. Existem muitas dinâmicas que podem atuar para que você não consiga estar inteira e presente ali na sua vida, na sua escolha e olhando para o futuro. Vou refazer a pergunta de forma objetiva. Quando saber se é teimosia em insistir em algo que não dá certo ou ainda continuar lutando? Nossa, essa é uma pergunta muito, muito importante, né? Saber quando
quando é teimosia e quando é persistência. Quando acaba a teimosia, quando acaba a persistência e começa a teimosia. Para cada pessoa é diferente, vai depender do quanto risco você consegue suportar, né? Tem um jargão que diz, né? A melhor forma de ganhar é parar de perder. Então, precisa verificar várias coisas. Por exemplo, há quanto tempo você está nesse mercado? Eu sempre procuro coisas lógicas. Por exemplo, no teu mercado, quanto tempo demora uma empresa do teu segmento para trazer resultado? X meses, X anos. Quanto tempo você está? Já passou muito disso? Normalmente uma empresa no teu segmento, ela cresce que taxa ao ano? Como que você está crescendo? O que você tem de produto, de inovação? O que você criou nesse tempo? Se você fosse vender essa empresa hoje, ela tem algum valor? São perguntas assim técnicas talvez que você possa fazer-se, porque aí você vai perceber, nossa, realmente todos os pontos técnicos que eu avalio me levam para encerrar isso. E tem uma coisa que a gente nunca leva em conta, que é o custo de oportunidade, porque enquanto você está aqui, né, nesse movimento, você está deixando de fazer muitas outras coisas. Então, você sabe fazer outras coisas, você tem outras habilidades, outros talentos, você tem outras formas de ganhar renda, o sustento, seja o que for que hoje essa empresa te dá. E aí você vai medindo, né? O teu termômetro vai aumentando, não, eu acho que eu posso testar algo mais ou não. E analisar o teu mercado, ele está em crescimento, ele está em declínio. Se é uma empresa dentro do segmento da tecnologia que está em super desenvolvimento, não, é uma área que está se retraindo. Todas essas variáveis de mercado mesmo, acho que é o que mais vai te ajudar, Anne. Duas empresas e 3 sócios. Sinto que o trabalho e o negócio não fazem mais sentido para mim. O John. Talvez, John, você está vivendo isso que o Viktor Frankl fala, que às vezes chega um momento, uma pessoa é muito bem sucedida, ela alcançou tudo que ela queria e de repente ela olha assim, tá, mas qual o sentido da minha vida? Hoje a minha carta de domingo falou um pouco sobre isso, né? Qual o sentido da minha vida? E aí ele trabalha com essas pessoas que elas verifiquem o que daria sentido para a vida delas. E normalmente, assim, uma possibilidade é quando elas percebem que elas podem fazer diferença, que aquilo que elas fazem faz diferença. Talvez você esteja cansado, talvez você precise de um tempo de descanso, né? 2 empresas, eu não sei o tamanho delas, mas sempre trazem bastante responsabilidades. E de que forma você poderia te sentir fazendo diferença no mundo? Ele diz que quando a gente fica muito voltado para nós, mas o meu sentido, e o eu, a gente está num movimento meio egocentrado. Mas quando eu olho para o meu entorno, olho para o mundo e verifico o que mais eu poderia fazer, que tipo de diferença, o que o mundo está precisando, o que são aquelas coisas que só eu posso fazer, que se eu não fizer, talvez não sejam feitas. E aí você encontra um novo fluxo de sentido. Ele conta uma história de um embaixador americano, não lembro em que país que ele trabalhava, mas que ele tinha um cargo que ele tinha sonhado a vida toda. Ele tinha uma ótima remuneração, mas ele estava muito infeliz, ele não via mais sentido naquilo que ele fazia. E trabalhando com essa pessoa, acompanhando essa pessoa, ele disse que o que ele encontrou foi que ele já não conseguia compactuar com as coisas que o trabalho dele obrigava a fazer, que aquilo não só tirava o sentido, como feria os valores que ele tinha como pessoa, e aquilo estava fazendo muito mal. Então essa pessoa começou a replanejar a sua própria vida, se desligou do trabalho da diplomacia e planejou uma outra carreira para ele, onde ele conseguiu se sentir com sentido, ele fazia coisas para a comunidade e onde os valores dele eram respeitados. Talvez isso possa te ajudar. Talvez também, John, verifica, por exemplo, digamos que você está muito bem sucedido, né?
E se as pessoas da sua família que você ama não estão tanto, pode ser até um mecanismo de... Que palavra que eu poderia usar? Um mecanismo de quase uma... Não é exatamente sabotagem que eu quero utilizar, mas um mecanismo que te retire do teu sucesso como uma forma de ser leal à tua família, ao teu sistema. Também pode ser isso. É como se eu tenho sucesso, eu alcanço as coisas, mas eu estou um pouco mais solitário. E se eu pudesse, até eu queria dividir um pouco com eles. Essa também é uma dinâmica que às vezes nos faz abrir mão do nosso negócio. Não sei qual a idade que você tem. Então, podem ser muitas coisas. O ideal seria realmente olhar, né? Olhar no campo, ou uma constelação poderia te ajudar a ver de onde vem isso. Eu me lembro que eu trabalhei com uma pessoa que estava planejando vender a empresa dele. Ele estava tipo num movimento assim de fechamento da empresa, mas ele era muito jovem. E ele, eu não sei, não quero mais e tal. E na verdade ele estava se aproximando da idade em que o avô tinha falecido e o pai tinha falecido. O que inconscientemente ele estava preparando, ou ele estava se preparando para, como se aquele padrão fosse se repetir. Então, às vezes, inclusive isso, qual é a tua idade? O que aconteceu com teu pai nessa idade? O que aconteceu com os teus avós nessa idade? Tem alguma conexão? Às vezes a gente encontra coisas impressionantes. Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, passou muito rápido. Gratidão. Faço o meu melhor com as alunas. É isso, Nice. Perfeito. Né? Tem coisas que não tem a ver conosco. Então, o maior respeito que a gente pode ter é deixar com o outro, sabe? Isso não é meu e eu deixo com você com respeito. Não sei de onde vem o seu medo, não sei de onde vem, mas eu deixo com você. Então, a gente se libera. Isso é respeitoso também. Aqui já tem uns comentários de vocês, né? As perguntas que eu respondi. A Natalícia fala, tem uma empresa, já tem 30 anos, comecei sozinha, claro, meu marido ao meu lado, só que eu sempre toquei. E ele muitas vezes falou que eu devia fechar. Ele morreu repentinamente há 15 anos. E você ainda tem essa empresa, vai bem, Natalícia? De vez em quando volta essa fala para mim. Ah, entendi. O John diz que esclareceu muito. Que bom, John. Depois você manda um direct para mim e me conta se você acessou alguma informação especial. Talvez você, Natalícia, então, né? Se a tua empresa vai bem, se você está bem, se você quer continuar com ela, você exercita olhar para o teu marido e diz para ele, por favor, me dê a tua força, teu apoio, a tua bênção se eu continuo. Não é contra vocês, sim a favor de mim. Eu gosto dessa empresa, eu quero estar aqui, eu continuo ainda um tempo mais. Talvez ele dissesse isso por preocupação com você, por ver o teu trabalho, o teu desgaste, né? Uma empresa sempre exige muito de nós, então toma cuidado para não transportar para você algo que ele falou sobre a empresa. A Ellen está perguntando se tem turma em São Paulo. Ainda não, Ellen, mas quem sabe. Mas eu faço atendimento online, então você pode mandar no meu direct, tá? Que a gente faz o agendamento. Tenho essa empresa sim, mas o financeiro sempre é um problema. Então, às vezes, Natalícia, a tua própria lealdade a ele cria esse movimento, né? Se essa empresa vai muito bem e se eu ganho dinheiro, eu vou estar traindo ele, eu vou estar provando que ele estava errado. E como eu amava muito essa pessoa, eu não quero fazer isso com ele. O nosso inconsciente, ele tem mecanismos que às vezes a gente não compreende muito bem o que ele faz, mas pode até ter a ver com isso. Então, faz um exercício e imagina se você pudesse perguntar a ele,
se ele concorda que você continue com essa empresa, que essa empresa é o que manteve você de pé agora que ele completou a jornada dele, né? Que há 15 anos ele encerrou a história dele aqui. E essa empresa, de alguma forma, te manteve ocupada, se sentindo útil. Então, imagine ele na tua frente, você perguntando se ele abençoa o teu sucesso ou não. Eu já sei a resposta, eu acho que todo mundo aqui saberia. Então, às vezes, a gente não para refletir como é ilógico aquilo que a gente sente, aquela lealdade. Você olha, imagine ele na tua frente e pergunta se ele concorda com o teu sucesso, concorda que você ganhe dinheiro, concorda que talvez realmente a tua alma já sabia que você ia precisar dessa empresa e por isso ela se sustentou. Vê se não fica diferente. Ok, acho que respondi todas as perguntas. Já deu também o nosso tempo. Então, a Ellen, né? Ellen, na minha bio tem o link para falar com a equipe e você pede um atendimento. Lembrando também que as inscrições da mentoria vão até dia 10, quarta-feira, e na terça-feira eu vou fazer uma aula lá no YouTube, vou falar sobre sucesso, sobre as fases do sucesso. Vou fazer um apanhado disso tudo que eu fui falando, das respostas que eu fui dando aqui nessas nossas últimas lives. Para fazer parte, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Alguém me perguntou aqui, eu não estou recebendo comunicação. É que a gente não está colocando informação demais lá. É só para vocês receberem os links das aulas mesmo e as informações da mentoria. Ok, gente? Obrigada, então, pela companhia. Amanhã a nossa live provavelmente vai ser no horário do meio-dia. Eu vou avisando vocês aqui nos stories. Valeu a pena estar aqui hoje? Quero saber se valeu. Depois eu abro uma caixinha de perguntas. Deixa eu ver aqui. Pensei nisso. A Natalícia falou, nunca pensei sobre isso. Nossa, muito obrigada. Com certeza. Faz esse exercício que eu te disse. Você vai ver como vai mudar. Às vezes é isso que está prendendo o teu sucesso, sabe? Essa divisão, essa lealdade. Então você fica dividida, sabe? Muito obrigada. Ok. Muito bom. De onde que eu sou? Eu estou em Florianópolis, né? Em Santa Catarina. Eu não sei se é você, Natalícia, que é de Portugal. Mas eu nasci no interior de Santa Catarina, lá perto da divisa, lá perto de Dionísio Cerqueira, perto da divisa com a Argentina. Bem no oeste de Santa Catarina. Super valeu, muito sempre. Tem vários mentorados aqui. Mini constelações, né? Fiquei pouco, mas valeu muito. Assiste desde o início, Ellen. A Natalícia é de Blumenau. É aqui pertinho, é verdade. Então é uma outra pessoa com nome parecido que é de Portugal. Ok, queridos? Muito bom. Boa noite, bom final de domingo. Fiquem bem, tomem a vida de vocês com força na mão. É difícil? Exige compromisso, exige. Uma coisa maravilhosa que eu tô vendo com o Viktor Frankl é que ele diz que a nossa saída é sempre a responsabilidade, a autorresponsabilidade com a nossa vida, com as nossas escolhas, com aquilo que a gente faz, com os nossos relacionamentos. E para mim é algo que sempre fez muito sentido, que faz muito sentido, que eu trabalho muito com as pessoas na mentoria e eu vejo que é o que as viradas de chave que a gente alcança tem a ver com isso, ser responsável. Porque enquanto é claro que às vezes o outro, ele atua sobre mim, ele me provoca, ele me desorganiza, mas não adianta eu achar que é o outro que é o responsável, porque sou eu que tenho sempre a liberdade e o livre-arbítrio de reagir ou não ao que o outro faz, ao que o outro diz. É sempre minha responsabilidade. Aconteceu comigo, é meu. Tá na minha vida, é meu. Não adianta eu fugir, não adianta negar, eu só vou perder tempo. Então,
Agarra essa dificuldade, agarra essa dor, agarra isso que está acontecendo contigo e faz algo de bom. Minha responsabilidade. Deixa eu descascar esse abacaxi aqui e fazer algo com ele, sabe? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês amanhã, segunda-feira, uma nova semana. A gente pode começar com uma nova postura, um novo jeito. Eu assumo a minha responsabilidade. Você verifica o que acontece, sabe? Mesmo naquelas situações mais difíceis, com aquelas pessoas mais difíceis, eu ajo como se dependesse de mim. E aí eu faço a minha parte muito bem feita. Tá bom, queridos? Obrigada pela companhia e a gente se vê por aqui sempre.